gestão do CC Emana 2020, em que apresentaremos a vocês a estreia da Rádio Neves, que estará vindo sob uma nova roupagem, sob uma repaginada, e que possibilitará ao aluno a maior interação com o Centro Cívico. Assim, as apresentações dos programas acontecerão sempre aos sábados, às 13 horas, com participação dos grupos de liderança da escola e convidados especiais. Então, hoje temos conosco o João Gabriel Alves, sempre aluno do Neves, concluinte do pré em 2019, e hoje acadêmico de Direito, sem esquecer também que foi o presidente da gestão 2018 do CC Emana. Então, com o João hoje teremos um bate-papo bem interessante sobre a perspectiva durante essa pandemia e pós-pandemia, que é um tema que tem nos incomodado muito e nos feito pensar bastante acerca dessas mudanças que estão ocorrendo e que ainda ocorrerão durante esses dias. Então é importante que tenhamos essas conversas para que as interrogações que existem nas cabeças de muitas pessoas possam ser eximidas e, assim, agregando valores e conhecimentos, podermos dar um novo tom a esses dias que parecem tão monótonos e que passam devagar. Então, hoje para João, nós temos esse tema como uma coisa muito interessante, porque ele é uma pessoa que gosta muito de ler acerca disso, de política, de panorama mundial e nacional. E a primeira pergunta é relacionada exatamente à sua trajetória enquanto aluno e enquanto representante do Centro Cívico. Então, João, você sempre foi um aluno muito atuante no Colégio das Neves, que se dedicou bastante às causas cívicas, e o que essa experiência representa para você? Como ela influencia durante a sua vida hoje acadêmica e você, de alguma forma, encontrou nessa missão de, enquanto presidente, algum anseio, alguma aspiração para o direito? Bem, primeiramente, olá a todos que estão nos assistindo. E, Pedro, eu não poderia começar sem agradecer a você, agradecer a toda a gestão 2020 do CC Emana, por ter confiado em mim, por ter me convidado para participar logo desse programa piloto, desse programa de estreia aí, dessa nova roupagem da Rádio Neves. E se tem uma coisa que eu e a minha gestão 2018 sentimos muita falta de fazer mesmo, é a rádio. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas a rádio ela foi a proposta de um centro cívico e que se manteve aí, se mantém até hoje, né? Principalmente por esse caráter que ela cria de conexão entre o aluno e o CC Emana. Então eu parabenizo muito a vocês por estarem mantendo esse legado aí. E mesmo nesse momento assim tão complicado e tão peculiar que a gente está vivendo hoje em dia, vocês estarem dando continuidade a uma história tão bonita do CC Emana. E partindo para a pergunta, Pedro, todo mundo está cansado de ouvir de mim que o CC ele foi uma constante mudança. Ele foi uma real metamorfose ambulante de Raul Seixas para mim. Porque eu entrei totalmente no escuro, não sabia o que esperar, não sabia o que estava para frente. Então, a cada dia que eu ia vivendo mais aquela rotina, que eu ia convivendo com aquelas pessoas, eu me identificava muito. Eu ia me descobrindo. Então, se eu tiver que responder o que o CC representa para mim, o CC representa basicamente a maior parte do que eu sou hoje. O CC basicamente representa o que eu sou hoje. Porque é uma experiência que só vivendo você consegue saber a intensidade do que é isso. A maneira como ela lhe molda, sabe? As pessoas que a gente coleciona, não somente naquele momento, mas para a vida inteira,
você cria laços que se fortalecem a cada dia mais. E muitas pessoas acham que quando a gente chama de família, a gente está banalizando esse conceito, mas na verdade não é. A gente está só aprimorando, abrindo mais ainda esse conceito de família, porque nós convivemos 5, 6, até 7 dias um com o outro. É, então a maior parte do tempo a gente convivia junto e criou laços que é como se fosse de uma família mesmo. Um ia compartilhando suas aflições, o que sentia, o que pensava. Então isso criou um autoconhecimento na gente que eu particularmente eu vou levar para a vida inteira. Então, o CC é uma das partes que eu tenho muito orgulho, sabe? Dessa minha breve história aqui no planeta Terra. Se eu pudesse contar para todo mundo que eu vivi, eu contaria. Do tanto de orgulho e do quanto que eu acho que foi uma história muito bonita, sabe? E se ele influencia na minha vida acadêmica, com certeza ele influencia. A responsabilidade que ele fomentou dentro de mim, um sentimento de que eu tô pelo menos um pouquinho mais capacitado para tudo que há de vir aí pela frente na vida, né? E olha, se eu pensava que o pensava no direito durante a gestão, não pensava. Eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer. Na verdade, eu entrei com uma ideia cristalizada de como seria meu futuro e que parecia que seria super simples. Sabe quando no filme de 1939, do Mágico de Oz, a Dorothy cai lá no mundo de Oz e ela sai da casa e tem os Mushkins dançando lá com ela e ela diz que a maior vontade dela é voltar para casa. Então eles dizem: ah, é só seguir o caminho amarelo que você chega no Mágico de Oz e pronto, consegue o que você deseja. E olha, o CC, mano, me mostrou que as coisas não são tão fáceis assim não, viu? Que o CC ele coloca constante desafio. Então você sai com certeza da sua zona de conforto. E os resultados são incríveis. São incríveis, Pedro, porque nós vamos tendo. Vai acontecendo mudança na gente que, de certa maneira, nem, eu, pelo menos eu nem sentia. As pessoas me paravam e faziam: João, poxa, você está falando melhor, você está sabendo se comportar melhor assim em público, com menos timidez. Ana pelo menos me dizia na melhora da escrita dos textos. Então, são aprendizados para uma vida inteira. O CC, basicamente, ele é o que eu sou hoje. Ele me moldou, ele foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer à escola e a todos aqueles que estavam comigo nessa história que a gente escreveu nas paredes, nas varandas, no átrio, na mangueira do Colégio das Neves. E foi simplesmente uma honra representar, participar de um grêmio estudantil, de uma das escolas mais tradicionais da cidade. E é uma história linda que eu tenho orgulho de contar para todo mundo. Então, João, seguindo para a segunda pergunta e relacionando-a também a esse meio em que estamos vivendo, que fomos pegos de surpresa pelo isolamento social e que os nossos projetos e metas enquanto estudantes acabaram sendo interrompidos. Como você tem vivido lidando com essa realidade? Particularmente para mim foi tudo bem rápido, porque eu estava no primeiro semestre, eu estava cursando o primeiro mês, quando foi declarada a pandemia e tudo, todas as atividades tiveram que ser interrompidas, pelo menos lá na UFRN. E durante todos esses meses, desde a declaração até uma semana atrás, início dessa semana, não teve nenhuma atividade acadêmica, pelo menos ofertada pela UFRN. Estou falando da minha situação porque eu sei que existem muitas outras variantes no ensino fundamental, no ensino médio, enfim. E daí, agora que parece que tem uma proposta para a universidade de criar um semestre 2020.3, um semestre excepcional, mas
as aulas vão acontecer remotas, mas me pareceu meio que excludente, sabe? Porque a gente sabe que um lema que deve ser defendido é 100% em toda a universidade, por todos que fazem parte da universidade, é que aquele lugar é para todo mundo, independente de renda, sabe? E a gente sabe que muitas pessoas não têm condição de manter esse estilo de vida de aula remota, até porque o aparato é caro. E eles criaram um tipo de voucher que, se eu não me engano, são R$ 150, mas a gente sabe que não é o suficiente, é meio que irrisório isso. Mas foi a proposta tomada pela própria universidade. E olha, para manter quando isso aconteceu, eu não quis ficar parado. Então eu fui logo procurar alguma coisa para manter meio que o ritmo, porque eu sabia que se eu quisesse voltar 2 meses depois, 3 meses depois, seria bem complicado dentro de casa, a casa remete já lá, a aconchego, a meio que um descanso, então seria bem complicado retomar esse hábito. Então eu fui logo procurar cursos online, fiz alguns, e aprimorar também conhecimento em línguas estrangeiras e mantenho até hoje porque é muito importante, sabe? E mesmo que seja bem complicado dentro do ambiente doméstico, é necessário que você converse também com as pessoas que você convive na mesma casa. Quer dizer, poxa, ó, tem uma grade de estudos aqui. Assim, eu falo a minha experiência, é claro. Pelo menos as pessoas entendem completamente, sabem da importância daquilo e muitas das vezes até se orgulha. E quando você compartilha, é, se torna meio que uma vigilância e um entendimento de ambos os lados, entendeu? Então é muito importante você compartilhar essa grade de estudos, esses horários, até para todo mundo que tá ali na casa ter um entendimento, não acabar não atrapalhando e não criando outro tipo de distração. Então é essa maneira que eu tento meio que driblar alguns problemas que impedem meio que o ritmo de estudos dentro de casa, mas a verdade é que a gente tem que manter. Fiz da leitura uma grande aliada minha, criei um hábito de leitura diário que pelo menos eu indico para todo mundo, é muito importante, mesmo que leia 3, 5, 10 páginas por dia, mas é muito interessante você ter acesso a vários tipos de conhecimento. A partir da leitura você se põe muito no lugar do outro e muitos dos livros trazem temáticas que são altamente atuais, temáticas que com certeza vão agradecer muito seu repertório, seu conhecimento de mundo. Então, basicamente é isso que eu tenho para responder essa pergunta e é como eu me viro nesse contexto de pandemia. E considerando esses anseios que foram interrompidos devido à pandemia, você acredita que consiga realizá-los logo no pós-pandemia ou levará um tempo para isso? Como vai acontecer mais ou menos sob a sua visão? É claro que eu não acredito que os planos, os desejos, aquilo que cada um tinha traçado para si mesmo antes mesmo da pandemia ser declarada, devem ser ignoradas, descartadas, jogadas de uma vez por todas na lata do lixo, de maneira alguma. Todo mundo precisa entender que estamos todos na mesma situação, todo mundo é principiante, é amador em situações como essa, situações que ninguém havia experimentado antes. Então, é claro que eu acredito que muitas das atividades que antes eram feitas 100% presenciais, elas não voltarão da mesma maneira, ou pelo menos na sua integralidade, pós-pandemia. Então, isso pode atrapalhar um pouco, ou também pode abrir outros caminhos para que esses planos eles se concretizem. Claro que não da maneira que a gente imaginava, mas da maneira que é possível num mundo que sai de uma pandemia, que deixou seu rastro em todos os continentes, em todos os países. Então, o que se tem que entender é que não se deve desistir. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está principiante nesse assunto, mas que as suas metas, que os seus desejos, que aquilo que havia traçado, não devem ser descartados de maneira alguma. Devem se manter firmes
para se concretizar, independente da situação. Já que estamos falando do pós-pandemia e compreendendo também sua complexidade, quais são suas perspectivas para essa reestruturação do mundo, sabendo do acarretamento de várias coisas para isso? Eu percebi que muita gente se pergunta sobre isso. E eu assisti a muitos vídeos de filósofos e estudiosos respondendo essa mesma questão e argumentando sobre como acham que vai ser esse mundo pós-pandemia. E, na minha opinião, como um cidadão comum, como qualquer outro que está vivenciando esse momento tão difícil, eu acho que a maior lição que fica é que a segregação não deve ter espaço em momento algum. Que a segregação não nos leva a lugar nenhum, na verdade. Porque olha só os avanços que a gente tem quando a humanidade toda se une contra um inimigo comum. Em 2 semanas se conseguiu mapear o código genético da Covid-19. Quando, na peste negra, no século XIV, os europeus não sabiam nem o que estava causando aquilo. Só 5 séculos depois que foram saber o que causou aquela grande peste, né? Então, eu vejo assim que é uma grande lição que fica. E pode ser da minha idade, pode ser consequência da minha juventude, mas eu acredito muito que se essa mesma humanidade que está combatendo agora a Covid-19 se unir contra o desastre ambiental planetário que a gente vive hoje em dia, se essa mesma humanidade combater as desigualdades sociais gigantescas que existem hoje em dia também, quando 1% controla o mesmo que 99%, ou seja, são absurdos que parece que a gente naturaliza, que a gente banaliza e convive com isso, mas esse é um momento que a gente deve tirar grandes lições. Se todo mundo vai ter esse mesmo pensamento, se todo mundo vai se questionar a mesma coisa, bem, eu acho que não. Mas o fato tá aí para isso, né? Para ser interpretado e para ser levado em consideração tais lições. Agora eu acho que alguns hábitos eles vão se manter, com certeza. A máscara vai ser uma grande amiga por muito tempo, querendo ou não. E os hábitos de higiene também, bem mais aprimorados agora, com bem mais cuidado, com bem mais precaução. Então, existem mudanças sim, essas mudanças mais pequenas que eu acho que é mais fácil de prever e de acreditar que vai E acontecer. já estamos chegando ao final desse bate-papo incrível e super interessante que para esse momento que estamos vivendo, sob uma ótica política e mais crítica face a essa inesperada mudança pela qual estamos passando, quais são suas considerações finais nesse momento? Para me ajudar a responder um pouco essa questão, eu vou aproveitar e fazer a indicação aqui de um artigo que ele me ajudou bastante a entender as inclinações políticas e internacionais que essa pandemia está tendo, que é esse artigo aqui, Na Batalha contra o Coronavírus, Saltam Líderes da Humanidade. Ele foi escrito pelo Harari, que é um escritor israelense, historiador, muito conhecido por escrever, perdão, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, 21 lições para o século XXI e Homo Deus. E aqui ele traz duas questões que infelizmente tomaram conta do contexto da pandemia, que é uma crise aguda de liderança, que somente foi escancarada pelo contexto que a gente está vivendo, e a guerra de informações. A gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil foi feito um fla-flu em relação a medidas de isolamento e economia, quando, na verdade, a maioria dos países não lidaram com a situação dessa maneira. Entenderam que ambas as questões são totalmente fundamentais para saírem fortalecidos dessa crise e não criaram discórdia, não criaram informações erradas acerca de um tema em que se deve haver cooperação, união e não segregação, como é incitado pelo líder da nação. A gente vê que parece que ele vive numa sombra eterna da ignorância e parece até se autodeclarar um arauto de uma verdade que na verdade é uma mentira e cria uma cruzada contra qualquer tipo de pensamento contrário,
vide a imprensa, a maneira como a imprensa é tratada hoje em dia, por trazer à tona a realidade que tá acontecendo. E, infelizmente, é isso que está acontecendo. A gente sabe que o Brasil, ele tinha grandes condições de ser bem atingido pelo coronavírus. Infelizmente, é isso que aconteceu, principalmente por ele ser é, um, a China ser o maior parceiro comercial do Brasil, e o tamanho territorial que a gente tem. É muito difícil controlar a disseminação de uma doença como essa. Mas a gente não sabia que, além disso, o presidente da República iria instalar uma crise política gigantesca e iria dividir mais ainda uma população que totalmente polarizada. E, infelizmente, não se seguiu o exemplo de muitos outros países. E olha que o Brasil teve um intervalo até bom para ver como os outros países estavam tratando essa crise, quais os países que assumiram medidas que conseguiram travar ou pelo menos diminuir os casos de infecção de coronavírus, mas infelizmente seguiu em caminho contrário. E esse artigo aqui, ele fala que, infelizmente, essa postura meio que kamikaze de alguns líderes mundiais é, não é restrito somente ao Brasil, não. A gente sabe que a Itália sofreu bastante, e não foi somente por causa que a Itália tem grande fluxo com a China, não. Foi também por causa da ineficiência da liderança política italiana. A gente sabe que houve um movimento incitado por um líder de um partido de extrema-direita, que é a Liga da Itália, que dizia que Milão não podia parar. E olha só que ironia, Milão fica na região da Lombardia. A região da Lombardia foi a região mais afetada pelo coronavírus da Itália. A Itália, uma semana depois desses movimentos, contra medidas de isolamento, entrou em lockdown. E quantas pessoas perderam sua vida na Itália? A mesma coisa aconteceu na Espanha. Em março, no início de março, líderes do partido Vox, que é um partido também de extrema-direita da Espanha, convocaram manifestações. O que eles não esperavam era que uma semana depois dessas manifestações, eles iriam testar positivos para o coronavírus. Talvez se eles pensassem um pouco, pelo menos neles, eles não iriam fazer isso, né? Já que eles não pensam no coletivo. Mas a gente vê que não são poucos líderes que estão tendo essas ações, infelizmente. E o papel que a gente deve ter é combater posturas errôneas, erradas como essa. Combater também um tipo de polarização que não deve existir em momentos de crise como essa. Em momentos de crise como essa deve existir cooperação, união, e não incitar uma agressividade, uma polarização e algo que afeta a vida de todos os brasileiros, independente de renda, independente de classe, independente de cor, afeta a todos. Então, esse artigo, ele ajuda bastante no entendimento disso. Indico a todo mundo para ler, e eu agradeço muito de novo pelo convite que o Semana me fez. E eu tô aqui quando precisar. E sucesso aí nesse novo formato da Rádio Neves. Então, chegamos ao final desse bate-papo super interessante, enriquecedor, que João nos proporcionou, a quem eu agradeço imensamente pela aceitação do convite e pela disponibilidade. E queremos também dizer a vocês que muitas programações ainda virão, com novos apresentadores, diferentes pessoas que são membros do Semana 2020. E traremos também outros conteúdos, como culinária, como exercícios, que serão expostos pela Academia de Neves de Leitores, o Serviço de Educação Física, Neves Voluntário, entre outros. Então será uma diversidade muito grande e espero contar com você todo sábado às 13 horas para assistir a nossa proposta inovadora da Rádio Neves, e que espero agrade a todos da nossa comunidade escolar. Um forte abraço, e a nossa estreia acaba aqui.
O mês junino já iniciou e com isso os nossos corações já começaram a se enfeitar para o tempo mais feliz do povo nordestino. Neste ano, infelizmente, a festa acontecerá de nossas casas, mas não podemos deixar de comemorá-la, pois nós, da família Neves, não deixaremos a tradição parar. E foi pensando nisso que o CC Emana 2020 elaborou várias propostas para vocês aproveitarem o São João da melhor maneira possível. Teremos o concurso de Rei e Rainha do Milho com a pitada de solidariedade. Você já convidou seu par e se inscreveu? Não? Então corre e manda uma mensagem no nosso direct que ainda dá tempo. E a escolinha de forró já inicia na terça-feira, a todo vapor. Marque esse dia na sua agenda e venha aprender a dançar aquele forrozinho com a gente. Sem falar no tradicional Correio do Amor, porque o Dia dos Namorados está chegando. Somos nós que fazemos o São João Neves solidário e contamos com vocês nessa.